Então, pronto. Então, quem deixou para entrar só por agora, né? Seja muito bem-vindo à nossa aula de Direito Previdenciário. Vamos dar continuidade ao que a gente estava falando logo ao final que a gente fez a pausa para o intervalo, né? Então, a gente estava falando de saúde, previdência e de assistência, né? Então, antes de continuar a falar propriamente dita da prestação pecuniária e prestação não pecuniária, antes de entrar nessa seara, né? Eu só vou repassar, vou aqui, deixa eu participar vocês dos slides, né? Voltar aqui, para não ficar só vocês ficarem só vendo a mim, né? Então, para facilitar, peraí. Vamos lá, então. Bom, em relação à saúde, né? Eu já comentei isso, a gente vai falar novamente mais um pouquinho disso à frente, né? Mas aí aqui pelo slide eu coloquei a saúde é um direito de todos, dever do Estado, vai ser garantido mediante políticas sociais e econômicas. Essas políticas criadas, elas visam principalmente redução do risco de doença e de outros agravos, né? E o acesso universal e igualitário às ações de serviço para promoção, proteção e recuperação, tá? No outro sentido, em relação à previdência, né, tem por fim assegurar aos seus beneficiários, principalmente, gente, os beneficiários obrigatórios, né, aqueles que contribuem de forma obrigatória, daqui a pouco nós vamos falar mais dele, hoje ainda, tá? Então, manutenção para sua manutenção em decorrência de incapacidade, idade avançada, tempo de serviço, desemprego involuntário, a gente já viu aqui que trata muito mais de assistência, né, do que um benefício assistencial, muito mais do que o benefício previdenciário, encargos de família, reclusão ou morte. E em relação à assistência, que é o que a gente estava falando no finalzinho, mas a gente ainda vai aprofundar um pouco mais, é aquela que provê o atendimento das necessidades básicas. Então, ela vai ter proteção à família, maternidade, infância, adolescente, velhice. Aqui eu coloquei de propósito pessoa portadora de deficiência, para poder abrir um parênteses. As pessoas não portam deficiência, tá? Então, o termo usado, portador de deficiência, é um termo errado, né? Isso já foi revisto tanto na legislação quanto pela jurisprudência e doutrina e tudo mais. Porque ninguém porta doença, né? Você porta o seu celular, né? Então, aqui, ó, eu estou portando o meu celular. Isso é portar, né? Ou seja, eu posso deixar. Se eu deixei do lado, ó, eu não estou com o celular, eu não estou portando o meu celular. No caso da deficiência, você tira? Não, né, gente? Então você não pode portar, né? Ou você é deficiente ou você não é deficiente, né? Essa deficiência, ela pode ter graus mais leves, mais intensos, mas ou você porta deficiência, ou você é deficiente ou você não é deficiente, certo? Então, esse termo portador de deficiente é incorreto. Perfeito? Então, deixa eu ver se aqui eu não vou ter ele não está sendo passado pelo PowerPoint, senão eu já ia riscar ali para frisar para vocês, tá bom? E independe aqui de contribuição à Seguridade Social, né? A gente acabou de falar que não há. E aí, quando a gente fala, então, aqui, ó, não há contribuição, é porque a gente está falando dessas prestações que são pecuniárias e prestações não pecuniárias. Então, o direito à saúde, à assistência, elas são preponderantemente formadas por serviços, né? Esses serviços decorrem de quê? De prestação não pecuniária, ou seja, não pagas, tá? O Estado vai fornecer isso, vai fornecer essa prestação, mas sem qualquer contrapartida, ele não recebe de você, né? Ele presta o serviço para você no SUS sem você pagar por esse serviço que está sendo prestado. Ah, professora, mas eu recolho impostos e tal. Tudo bem, mas vai principalmente para a Previdência, tá? No caso da Previdência,
Não, no caso da Previdência, ela é formada por benefícios. Benefício, eu tenho, ó, serviço é prestação não pecuniária. Benefício é prestação pecuniária, paga, tá? Então, a assistência, ela vai englobar o que eu falei lá atrás. Proteção à família, maternidade, infância, adolescência, velhice, né? Amparo à criança, adolescente carente, promove integração ao mercado de trabalho, habilitação e reabilitação de pessoas deficientes, né? Promoção de integração à vida comunitária. Isso tudo é feito pela assistência social, né? E ainda vai garantir, né, de acordo com a LOAS, que a gente falou lá em cima, né, vai garantir o salário mínimo mensal para o idoso e para o deficiente que não tem condições de prover o seu próprio sustento, sua própria manutenção, ou ainda que a sua própria família também não possa promover. No outro sentido, todos os direitos, eles são compostos, seja por serviços, seja por benefícios. Então, não há uma preponderância, tá, entre aqui ao que é pecuniário e ao que não é pecuniário. Na saúde, é possível você observar o auxílio à reabilitação igual psicossocial para paciente que foi acometido de algum transtorno mental, egresso de internação, né? Esses benefícios são pagos pelo SUS, tá? Aqueles que saem da internação, mas não estão aptos a trabalhar. O SUS, ele continua a manutenção, né? Ele continua esse auxílio na reabilitação sem qualquer custo, tá? Então, quando eu falei lá antes do nosso intervalo em relação ao SUS, em que a gente fica olhando para o SUS com um tampão nos olhos e com esse efeito de síndrome de vira-lata, como se fosse o pior sistema do mundo, sem olhar para as garantias e benefícios que ele traz. Talvez você que esteja aí do outro lado, e eu mesma, não faça utilização do SUS, porque eu tenho condições de pagar um plano de saúde e eu opto pelo auxílio, né, por utilizar do meu plano de saúde. Porque ele vai me dar acesso a alguns médicos, né, diferenciados, alguns exames, mas, gente, aqueles que efetivamente precisam do SUS, você tem na rede do SUS grandes médicos, entendeu? Grandes médicos. Assim como você tem essa questão de cirurgia, tem. O grande lance é que nós brasileiros, a gente acaba não olhando, né? Fica cuidando muito ali só do próprio umbigo e não vê o todo. Mas, enfim, não tô aqui para dar bronca não, e nem lição de moral, muito pelo contrário. Só para, antes de questionar, antes de falar que o SUS não preste, né? A gente, e não só o SUS, né? Nesse tempo de rede social, em que tudo é muito aberto, tudo é muito instantâneo, a gente acaba colocando a nossa opinião em coisa que a gente não refletiu, em coisa que a gente não meditou a respeito, em coisa que a gente sequer leu a respeito, né? Mas a gente emite uma opinião. E ao invés de transparecer inteligência, a gente transparece falta de inteligência e ignorância em relação àquilo. Entendam a ignorância aqui como falta de conhecimento, tá? Que é o que verdadeiramente é, né? Então, antes de manifestar qualquer anseios, principalmente nas redes sociais, né? Aprofundem no assunto, né? Tenham conhecimento daquilo que você está falando, né? Das leituras e tudo mais. Mas vamos lá. Esse direito previdenciário, então, ele é prestacional e ele é de custeio, né? Então, a gente sabe que tem um direito previdenciário de natureza tributária. Ser de natureza tributária é o que a gente chama de custeio, tá? Então, que é a possibilidade de eu ter impostos que vão financiar, né, vão financiar o pagamento desses benefícios. E em relação, ele também tem uma natureza fundamental. Essa natureza fundamental é o que a gente vai chamar de prestacional, tá? De prestação, né? De fazer valer, né? A prestação e o direito à sociedade. Então, elas são aqui, ó, a natureza tributária
e a natureza fundamental, essas relações elas são distintas, elas são autônomas e elas são específicas. Quando se trata da relação de custeio, é de direito previdenciário aqui, né? O sujeito ativo na esfera judicial é a União, tá? Então, é a União que tem o papel de legislar sobre matéria previdenciária, não é? A gente não falou lá atrás? Então, o sujeito ativo, vou terminar de tomar o café antes que esfria, né? Então, o sujeito ativo na esfera judicial é a União, certo? E na esfera administrativa? Tem alguém na esfera administrativa? Tem. Receita Federal. Por quê? A União ela vai instituir impostos e a Receita Federal segue no sentido de fiscalizar, de controlar, de identificar o pagamento desses impostos. Então, o objeto, né, dessa relação de custeio são obrigações tributárias principais e acessórias, né? Em contrapartida, toda a sociedade é sujeito passivo dessa relação de custeio. Toda a sociedade. E por quê, Karina? Porque toda a sociedade é ela que paga a contribuição previdenciária, tá? Então, são devedores dos tributos. Empresas, empregador doméstico, segurados obrigatórios. Quem que são os segurados obrigatórios, Karina? Empregado doméstico, empregado avulso, trabalhador avulso, desculpa, não é empregada, trabalhador avulso, segurado especial, contribuinte individual de baixa renda. Todos estes são segurados obrigatórios. E por que isso? Porque trabalham de forma remunerada, em atividade ilícita e contribuem para a Previdência. E obrigatoriamente, nesse sentido, eles já estão vinculados, já estão filiados, é essa terminologia que a doutrina usa, já estão filiados ao regime geral de Previdência Social, certo? Então, quando se fala essa relação, ela se resolve nela mesma, assim, a relação de custeio, né? Se o sujeito descumpre a obrigação tributária, ele vai ser notificado ou vai ser autuado, e aí ocorre o processo administrativo fiscal, inscrição da dívida ativa, né? E aí, inscrição da dívida ativa, enquanto você não paga, tá lá seu nome, né? Fica lá aparecendo nas certidões de débito, né? E aí você não pode fazer concurso, etc, um monte de coisa. Mas e na questão dessa relação prestacional, né, que é um direito fundamental? Bom, o sujeito passivo nessa relação fundamental é o INSS, né? Instituto Nacional de Seguridade Social. O objeto das relações previdenciárias, de prestações previdenciárias, elas são de natureza pecuniária ou não pecuniária, né? Com pagamento ou sem pagamento. O INSS, ele que deve ao sujeito ativo, né, o pagamento do benefício ou ainda a oferta de serviços previdenciários. E quem são os sujeitos ativos, neste caso? São todos aqueles segurados obrigatórios ou facultativos, né? E ainda tem os dependentes dos segurados, que também podem ser beneficiados, né, desse regime geral de previdência social. Então, é o que a gente fala em relação, diz respeito a esse segurado obrigatório, tá? Então, uma coisa que vocês têm que ter em mente aqui, né? Se um empregado, ele possui vínculo empregatício, né? Um vínculo de, sei lá, 35 anos, mais de 35 anos, né? Com a empresa. No seu holerite está lá, consta o desconto mensal, né? Da contribuição previdenciária. Todo mês está lá no seu holerite, né, no seu recibo de pagamento da sua remuneração, está lá o desconto. Porém, gente, a empresa ela não realizou o repasse, tá? O que vocês têm que ter em mente é o seguinte, que ainda que a empresa não tenha feito os repasses para o INSS, o direito à aposentadoria, ele persiste, ele subsiste, tá? Eu enquanto empregado, que trabalhei 35